Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje veremos, amigo ouvinte, como devemos evitar a solidão causada pela morte, quando perdemos um ente querido. O sentimento de dor e de solidão são coisas extremamente profundas. E como que a Bíblia recomenda que nós nos confortemos? Deus quer, amigo ouvinte, que você e eu, mesmo nos momentos de dor, tenhamos a certeza da doutrina da ressurreição. E talvez eu esteja falando para um irmão espírita que crê na reencarnação. Talvez eu esteja falando para algum irmão ou para alguma irmã que creia que ao morrer, a alma ou o espírito vai para um lugar intermediário, vai para o céu ou o inferno. Pois eu quero mostrar para você, meu irmão, se você pertence a um desses grupos, eu quero mostrar para você que a solução bíblica para o problema chamado morte é outra. A Bíblia não apresenta a reencarnação como a solução de Deus e a fonte de conforto de Deus, e a Bíblia não apresenta a imortalidade da alma também como a fonte de conforto para os filhos de Deus. Pelo contrário, a Bíblia apresenta apenas a doutrina da ressurreição. Eu gostaria que você me acompanhasse na leitura desse texto. Existem muitos textos na Bíblia sobre este assunto, mas por nosso programa ser um programa mais curto, eu vou ler, obviamente, no máximo 2 textos para lhe ensinar à luz da Bíblia. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quero ler para você dos versos 13 ao 18, ok? Preste bastante atenção, porque esse texto é extremamente importante por falar da doutrina da ressurreição dos mortos e da segunda vinda de Jesus Cristo. Porque é na sua segunda vinda que Cristo trará os mortos à vida novamente. E esta deve ser a esperança de cada um de nós, porque esta foi a esperança que Deus nos deu. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, o morto, de acordo com a Bíblia, está dormindo, inconsciente, ok? Por isso não existe reencarnação e nem vida após a morte sem ressurreição, não existe vida fora do corpo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Com quais palavras devemos nos consolarmos de acordo com 1 Tessalonicenses 4,18? Com as palavras dos versos 13 a 17. Ou seja, devemos nos consolarmos com a certeza de que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos que estão dormindo, transformar os vivos e levar todos juntos para viver a eternidade com Deus. Esta deve ser a nossa esperança. A Bíblia não ensina, amigo ouvinte, reencarnação. A Bíblia não ensina uma existência consciente fora do corpo. A Bíblia ensina, inclusive em 1 Coríntios 15, que Deus não vai salvar uma alma, Ele vai salvar a pessoa toda.
Jesus disse, amigo ouvinte, em João 11:25, algo de muito significativo para as pessoas que perderam um ente querido por causa da morte. Jesus disse em João 11:25 o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. A morte e a ressurreição de Cristo garantem a certeza da ressurreição dos mortos. Os que creram em Jesus, amigo ouvinte, eles podem ter a certeza de que a morte não é o fim de tudo. Por causa de Cristo, os mortos voltarão à vida sobre a voz de comando de Jesus, que, de acordo com Atos 3,15, Jesus é o autor da vida. E em João, capítulo 6, verso 40, também lemos o seguinte: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No último dia da história deste mundo, quando Jesus voltar, ele pessoalmente vai ressuscitar todos os mortos pela palavra do seu poder. Por isso, amigo ouvinte, creia nesta doutrina. A doutrina da ressurreição é a forma de Deus confortar o ser humano diante do problema chamado morte.